Eu sou formada pela Universidade de Taubaté, no curso de Secretariado Executivo. Eu já me formei no ano de 1983. Naquela época, o curso da Unital, ele era meio que uma colcha de retalhos de todos os outros cursos, e depois ele tomou uma forma mais específica das necessidades do curso de secretariado em si. E na minha atuação profissional, eu passei por empresas de pequeno, médio e grande porte, e depois, no decorrer da minha atuação profissional, eu passei a ser diretora, presidir e me tornar uma das gestoras da entidade sindical, que é o Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo. E uma das curiosidades que eu gosto de contar com relação à minha profissão, e que me deu um frio na barriga lá nos meus 20 e poucos anos, é que quando eu me formei em secretariado, que foi em 1983, eu descobri que a profissão não era regulamentada por lei. E isso me causou um dissabor na época de imaginar que eu tinha feito todo um investimento dentro da área de uma formação que me agradava e que, de repente, essa profissão não estava regulamentada, e isso me causou um certo receio de que eu não fosse bem aceita no mercado de trabalho, e depois veio a regulamentação da profissão e tudo seguiu muito bem. Bom, o que a gente pode falar com relação à questão da profissão de secretariado? A primeira questão é que ela é uma profissão plural e que ela se encaixa em vários segmentos de negócio e em várias áreas. E entre essas atribuições e esses conhecimentos e habilidades que são importantes para o profissional de secretariado na sua atuação, a gente pode ressaltar que assessoria e assistência são papéis são atribuições que ele pode desenvolver. Considerando, inclusive, que assistir e assessorar, eles já são atribuições que estão previstas em lei e que eles já são inerentes à questão da formação em secretariado e dessa atribuição e dessa competência que deve ser desenvolvida. Mas se a gente trouxer um pouco mais esse olhar, expandindo um pouco mais, a gente pode falar que ele também é um coordenador de atividades. Nós temos até uma palavrinha nova hoje em dia para falar dessa coordenação de atividades, que é Office Manager. E nada mais é do que fazer com que todas essas atividades dentro de uma empresa, dentro de uma organização, eles se encaixem para que tenha mais produtividade dentro desse lugar que você presta serviço. Se eu pudesse emprestar uma hipérbole para poder falar da questão de tempo, eu diria para você que a responsabilidade do profissional de secretariado é fazer com que o tempo seja maior do que 24 horas, trazendo mais qualidade e mais produtividade para o lugar que você trabalha. A gente pode trazer algumas competências e habilidades, que a gente falar de coordenação de agenda, que parece que é uma coisa super simples, mas ela não é simples, porque ela envolve pessoas, ela envolve horários, ela envolve compromissos, e cada minuto vale muito dentro de cada empresa. Nós podemos falar de planejamento, a gente pode falar de atribuições que elas estejam ligadas à questão do dia a dia, como liderança, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, a inteligência emocional, que está muito ligada à questão de como que eu lido com pessoas, né, e fazer com que esses relacionamentos sejam melhores, trazer a perspectiva dessas atribuições, elas serem mais estratégicas e menos operacionais. Falar que, hoje em dia, um profissional de secretariado, ele não vai estar ali para servir um café, isso já é um discurso muito antigo, que uma agenda ela é super fácil de administrar, ela não é fácil de administrar, mas a gente pode estar inserido em contextos que exijam mais links e mais
responsabilidades e interfaces com todos os outros profissionais da empresa. Outro ponto que é muito importante ser falado para todos nós profissionais é que nós também temos que ter um conhecimento e ler, escrever e falar bem a nossa norma culta, nosso português. Por quê? O outro idioma ele é importante. O inglês, né? Ou então o espanhol, ou então a gente falar também de um chinês. Essa segunda língua que o profissional de secretariado possa se especializar, ele é importante e está muito ligado também ao ramo de atividade que ele estiver atuando. O inglês sempre como segunda língua, porque ela se torna universal. Mas se não souber falar bem o nosso português, a gente também vai estar transmitindo e passando erros que eles não precisam ser passados hoje em dia. Então, evitar abreviações, evitar algumas situações em que você não saiba fazer uma construção de uma carta ou então mesmo de um discurso na hora que você estiver na sua atuação profissional. Então, esses são requisitos muito importantes que a gente deve estar valorizando dentro da nossa profissão. Falando da nossa lei de regulamentação, nós temos a Lei 7377 do ano de 1985, e eu acho que o ano que vem, em 2025, ela fará 40 anos. E nós também temos a Lei 9261 de 1996, que ela vem corrigir uma distorção da lei anterior. Esta lei exige a formação específica no técnico em secretariado ou no superior de secretariado para atuar dentro do mercado de trabalho. Esta lei, na verdade, ela também precisa ser prestada atenção, porque às vezes ela afugenta outros profissionais. Porque às vezes eu tenho a identidade de trabalhar como secretário, mas eu tive a formação em outro curso superior e não aquele que atenda essa legislação. Essa legislação ela só vem a trazer benefícios para a identidade da profissão, para essa valorização da profissão. Então, ela não é uma lei que você precisa você tem um conselho, mas ela tem um registro profissional que ele é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ele não tem nenhum custo para fazer a emissão desse registro profissional, mas ele é muito importante no ato de uma contratação em empresas que respeitem a legislação. Então, sempre ficar muito observando esses critérios para que tenha essa questão ética com relação a uma lei que é brasileira, que se diferencia, no caso da nossa profissão no Brasil, do mesmo profissional de secretariado fora, na Europa ou dos Estados Unidos, onde não tem a formação específica em secretariado e que isso vai mudar exatamente esse entendimento com relação à lei. Outra característica também de legislação que é importante se observar é a questão da classificação brasileira de ocupações, que em 3 letrinhas se chama CBO. É aquela que mede, por meio do governo federal, a empregabilidade de todos os profissionais. Então, todos os profissionais têm uma CBO. E a nossa, como secretário executivo, é 2523, como técnico em secretariado é 3515. E quando você está registrado como profissional de secretariado, atendendo esse quesito da lei, tendo a formação específica em secretariado, isso mapeia a profissão no mercado de trabalho. Então, isso é importante. E quando nós não estamos regulamentados dentro da lei, fizemos uma formação diferente desta, né? Buscamos qualquer outro curso, seja administração, contábeis, história, jornalismo, mas nos identificamos na prática com o secretariado, essa lei ela passa a ser burlada, desrespeitada pela empresa, e aí você, o profissional secretário, recebe um outro nome, que é o assistente administrativo ou o assessor executivo, com uma CBO, que é o 4110, e que aí são mais de 2 milhões de profissionais registrados nessa CBO. Isso mascara
a quantidade de profissionais que nós somos hoje, porque exatamente essa lei pode afugentar essa especificidade da profissão. Olha, quando a gente tem uma profissão regulamentada, e que foi o meu susto em 1983, quando eu descobri que a profissão de secretariado não era regulamentada naquele momento, mas 2 anos depois passou a ser, a gente pode ficar à mercê de outras profissões que sejam regulamentadas. Então é importante a gente entender e a gente se enquadrar eticamente com relação à questão da profissão, porque a gente pode se colocar em igualdade dentro do mercado do trabalho, e, inclusive, ao mostrar isso, essa valorização e esse orgulho pela nossa profissão, pelo secretariado, a gente faz com que os outros profissionais também nos respeitem e que essa carreira dentro da área de secretariado ela seja de pleno sucesso, porque você tem uma identidade, você mostra a sua capacidade de trabalho por meio da sua formação e pelo conhecimento que você recebeu na sua formação, para que você faça uma carreira mais estratégica e que isso resulte em sucesso e que sucesso possa ser dinheiro ou reconhecimento. Em 2020, nós tivemos essa pandemia mundial que ela veio acelerar a questão da tecnologia. Então, num minuto, a gente estava falando de um jeito e daqui a pouco todo mundo foi embora para casa e quando a gente voltou para o mercado de trabalho, que teve um ajuste, a gente começou a ter uma conversa de um jeito muito diferente. Então, assim, os recursos tecnológicos, eles aceleraram neste momento, coisas que talvez iriam demorar uns 5 ou 10 anos e em alguns meses nós tivemos que nos ajustar. Com todo mundo trabalhando em casa e com essas mudanças aceleradas, nós tivemos que nos ajustar à questão de fazer mais uso de reuniões virtuais, de aplicativos diversos que facilitassem o nosso dia a dia e o nosso trabalho. E facilitasse, evidentemente, que o trabalho de todos que estavam à nossa volta, porque a gente estava, evidentemente, que trabalhando de um contexto absolutamente diferente. Isso não deixou de ser acelerado, continua acelerado, e a gente vê algumas coisas, tudo que eu entendo que seja mais ajustado para o nosso dia a dia como profissionais de secretariado, é quando a gente traz aqueles aplicativos que nos ajudam a coordenar melhor as nossas tarefas. Então, de repente, são aplicativos e são ferramentas como o Trello, o Outlook, a coordenação de agendas, planilhas que nos tragam dados que a gente consiga fazer interfaces com várias responsabilidades, às vezes com várias salas ou com várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente vai, cada hora, descobrindo ferramentas que sejam novas para a execução dessas tarefas. Então, o que eu vejo que é de responsabilidade nossa? É não deixar de perceber que nuances e que tecnologias são essas que possam nos auxiliar para melhor desempenhar o nosso papel dentro do ambiente de trabalho. Os arquivos em nuvens também é outra questão que se fortaleceu, né, em função de cada um estar trabalhando em casa e já ficou também, né? Então são algumas responsabilidades, são algumas ferramentas e responsabilidades que foram atribuídas a todos nós e que isso não está diferente do secretariado para outras profissões. Então, elas só se somam e a gente tem que reconhecer a cada momento cada uma dessas. Nesse momento que a gente está conversando, provavelmente alguma atualização já aconteceu. Por exemplo, eu fui abrir o WhatsApp esses dias e vi que algumas mudanças já tinham acontecido numa atualização que eu nem tinha percebido, em questões de segundo. Então, é assim que tudo tem acontecido muito rapidamente, que a gente precisa ficar atento e só somar
para que a gente acompanhe essas mudanças tecnológicas. Então, a todo momento, ela vai estar acontecendo e a gente vai ter que estar atento a esses métodos mais ágeis para poder somar com produtividade e qualidade da entrega do trabalho que fazemos. As mudanças tecnológicas, elas, por toda a sua vida, elas assustaram os profissionais de secretariado. Isso é desde a história da máquina de escrever. Quando ela apareceu na vida dos profissionais de secretariado, veio aquela, porque agora ele vai trazer o desemprego. Então vem o medo do desemprego em função das mudanças tecnológicas e dessas novas tecnologias. A mudança tecnológica, ela só pode somar. Por quê? Porque no momento que a gente usar mais inteligência artificial para que a gente facilite a nossa rotina de trabalho, isso nos ajuda na questão de colocar mais atenção com inteligência emocional nos relacionamentos interpessoais também. Então, quer dizer que uma coisa não sobrepõe a outra. Porque a gente sempre vai ter um ser humano por trás de uma tecnologia. E ela só pode ajudar a fortalecer esse posicionamento de profissionais secretários, assim como todos os outros, mas vamos trazer para nós essa responsabilidade de sermos mais estratégicos. Porque no momento que a gente está sendo mais estratégico dentro da empresa, dentro dessa organização que nós estamos atuando e usando esses recursos tecnológicos a nosso favor, nós temos mais tempo de passar essa impressão e transferir essa informação com mais qualidade e com mais produtividade para dentro da nossa atuação profissional. Os maiores desafios profissionais que nós encontramos dentro da área é a questão da formação específica em secretariado. Muitas empresas, em função de não cumprir a lei, elas acabam, até também por uma questão de uma cultura europeia ou americana, onde não tem a formação específica em secretariado como nós temos no Brasil, elas acabam adotando outras nomenclaturas e não assumindo esse papel de secretariado executivo. O próprio profissional de secretariado executivo, ele também tem que estar engajado e tem que estar entendendo que a sua profissão, ela é uma profissão benéfica, ela que traz benefícios, que traz responsabilidades e que traz identidade para a sua ação. Se ele não tiver esse prazer em assessorar, em assistir, em secretariar e também se entender que isso não vale a pena, porque as outras profissões, qualquer outra profissão, ela vai ser melhor que o secretariado, a gente vai continuar com um desafio muito grande, mascarando a nossa atuação, que é uma atuação que tem poder, inclusive, né? Porque nós estamos junto a grandes decisões, a presidentes, a gestores, que tomam decisões que são tão importantes para as organizações e que a gente acaba participando de uma forma direta ou indireta dessa profissão. Então, é um desafio que é a identidade, a valorização e a questão de gostar de servir. E é um servir que é o servir de uma atuação que você vai fazer com que as pessoas se encaixem nas propostas e nas responsabilidades do dia a dia dentro da empresa. Com relação à questão da formação em secretariado e quais são os cursos que são recomendados, eu diria que o primeiro é exatamente você buscar um curso técnico ou um superior em secretariado que atenda à nossa legislação. Então, a partir daí, você já está um passo à frente para se tornar um profissional responsável, ético e de acordo com a sua proposta de carreira profissional. Mas todos os outros cursos que venham a atender necessidades específicas
para a sua área de atuação, também são importantes. Porque o profissional do secretariado, ele está encaixado em vários segmentos de negócio, em várias áreas. Então, a gente pode estar na indústria, a gente pode estar em serviços, a gente pode estar na área de mídias, a gente pode estar em marketing digital, a gente pode estar fazendo um assessoramento remoto. Então, são cursos que vão exigir características específicas para aquele momento de atuação. Então, a gente pode só buscar tudo isso dentro de outros caminhos. Hoje em dia, nós já temos o MBA em secretariado também, isso numa pós-graduação, que pode também trazer uma necessidade específica daquilo que você quiser fazer, né? Da carreira que você quiser construir. E também temos a questão de mestrados e doutorados que se fortaleceram também no decorrer do tempo, caso você queira seguir uma carreira acadêmica. No Brasil, nós temos até uma Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, nós temos algumas revistas científicas que trazem artigos científicos dentro da área de secretariado. E no Sul, por exemplo, que nós temos algumas escolas de formação, instituições de ensino, elas também propagam tanto as revistas quanto os artigos científicos. Então, depende muito da carreira que você queira construir e como que você quer seguir dentro da área de secretariado. Eu acho que uma das coisas que também a questão da tecnologia somou a questão da cultura com essa questão da pandemia, é que houve uma empregabilidade para o secretariado remoto, que é um jeito diferente de assessorar também. Então, vai depender muito de como o profissional queira atuar para ele poder se desenvolver. E nunca ficar parado, porque no momento que a gente para, outros profissionais com mais qualificação estarão garantindo essa empregabilidade. Eu diria que o primeiro conselho que eu daria é a questão da identidade. Se não gostar do que faz, não vai se dar bem em área nenhuma. Vai ser independente de ser do secretariado, mas nós estamos falando para o secretariado. Eu também traria como diferencial gostar de pessoas e entender que os processos e que a velocidade do trabalho ela é exigida para todos os profissionais e não só para os secretários. Mas que todos os gestores, eles gostam de pessoas que se antecipem às questões que eles trazem para o dia a dia, para a rotina do trabalho. Então, sempre estar antenado e perceber que necessidades são essas, elas são importantes para que você seja visto dentro da sua empresa. Ter iniciativa, colaborar para que o sucesso seja da empresa e, consequentemente, é o seu sucesso também. Pode ser que você não continue no mesmo lugar, que talvez nem seja recomendado, para sempre, mas você sempre será lembrado pela sua atuação, pela sua iniciativa e pelo seu bom humor também. Eu acho que o humor, ele colabora muito para que você seja lembrado em situações que sejam daquelas que vão te fazer mais vezes empregado.